Olá, alunos! Bem-vindos! Nesta última videoaula sobre o Flash, eu vou demonstrar para vocês como é que se programa em Flash. E para isso, nós vamos precisar criar um botão aqui na nossa área do desenho. Na aula anterior, vocês viram como é que se cria uma animação. Relembrando, vamos pressionar a tecla Enter aqui para visualizar o que acontece com essa animação, né? Então o sol inicia numa parte e termina em outra parte do desenho. O que nós vamos fazer agora é incluir um botão nessa região do desenho que vai permitir que a animação se inicie apenas quando esse botão for acionado. Então o que nós vamos fazer? Vamos vir aqui no botão nova camada para criar mais uma camada. E aqui eu vou dar o nome para essa camada de botão. Agora, pessoal, nós vamos desenhar o botão na tela. Então, como que a gente vai fazer? Vamos pegar aqui o retângulo. E aí, o desenho, eu vou fazer ele com a cor... Vamos escolher uma cor aqui. Eu vou colocar essa cor aqui no botão. Então, vem aqui, desenho um retângulo. Para o botão ficar mais elegante, vamos colocar aqui um arredondamento no retângulo de tamanho 10. E aí vamos desenhar aqui o botão. Tá feito. Ele é um objeto comum do Flash, você pode modificar do jeito que você está acostumado. Aqui, o que nós temos que fazer para transformar isso em um botão? Nós vamos dar um nome para ele de botão iniciar. Lembra que ele foi criado aqui no quadro 1. Observem a camada botão, quadro 1 está desenhado ele. Para a gente transformar ele em um botão, nós temos que selecionar. E aí nós vamos lá no menu modificar. Novamente nós vamos usar essa opção converter em símbolo. Ou você pode pressionar a tecla F8. Aqui, anteriormente nós criamos um gráfico. Agora nós vamos criar um botão. Então seleciona o botão e digita o nome dele. Botão iniciar. Então, nome, botão iniciar. Ok. Pronto. O que acontece aqui, pessoal? Observem nas propriedades dele. Agora ele se trata de um botão. E aqui nós precisamos dar um nome para ele. O nome da instância, o nome da ocorrência. Novamente, eu vou colocar aqui, botão iniciar. Pessoal, o Flash é case sensitive, então ele faz diferença entre maiúsculo e minúsculo, tá? Então observem que eu coloquei BT minúsculo e o I do iniciar maiúsculo, tá? Esse BT inicial fica fácil da gente entender, é o significado de botão, tá? Por que eu estou dizendo isso? Porque na hora que a gente for programar esse botão, tem que colocar o nome exatamente como ele está aqui. O nome da instância, o nome da ocorrência. Mas antes, pessoal, nós vamos definir outras características desse botão. Então, para isso nós vamos precisar editar ele. Como nós fazemos isso? Dá um clique duplo sobre ele. Na hora que dá um clique duplo sobre ele, observem aqui que nós temos a cena 1 e aqui nós estamos editando o botão iniciar. Todo botão criado em Flash, pessoal, tem 3 estágios. O estágio, observem aqui comigo, camada 1, estágio acima. Ou seja, enquanto você não está com o mouse sobre o botão, ele fica dessa maneira. E quando você posiciona o mouse sobre o botão, nós vamos fazer com que ele mude de cor. Na hora que o usuário posicionar o mouse sobre o botão, ele vai mudar de cor e aumentar um pouquinho o tamanho. Então eu clico aqui sobre o botão sobre, clico com o botão sobre o estágio sobre, Então clico com o botão direito sobre o estágio sobre e escolho inserir quadro-chave. Então nós temos um quadro-chave quando não há mouse acima do botão e quando o mouse está sobre o botão. E temos também o último estágio. Eu vou pressionar o botão direito aqui, inserir quadro-chave também. Esse último estágio é quando o usuário clica sobre o botão. Qual a cor que você quer que ele fique, qual o tamanho que você quer que ele fique.
Nesse caso, eu vou voltar aqui no estágio sobre e vou fazer o seguinte, a primeira alteração é aumentar o tamanho. Então eu vou utilizar a ferramenta transformação livre e vou aumentar o tamanho dele, desse botão. Então eu vou vir aqui, vou aumentar um pouco para esse lado e vou aumentar um pouco para esse lado aqui. Perdão, aqui eu selecionei o estágio. Observem aqui que eu selecionei o estágio errado, então eu vou desfazer essa alteração que eu fiz. Então, desfazer, inserir, quadro-chave. O que eu quero modificar é o estágio sobre. Então, no estágio sobre, ou seja, quando o usuário posicionar o mouse sobre o botão, eu quero que ele aumente um pouquinho o seu tamanho. Então, eu venho aqui e aumento um pouquinho o tamanho do botão no estágio sobre. Outra alteração que eu vou fazer é com relação à cor. Quando o usuário posicionar o mouse sobre o botão, ele vai mudar de cor. Então ele vai ficar com essa cor aqui. Observem, pessoal. O acima ele está dessa maneira, o sobre ele está dessa maneira. E quando o botão for pressionado, eu vou simplesmente alterar a cor dele para uma outra cor também. Nesse caso aqui eu vou colocar essa cor. Então está criado, nossos 3 estágios do botão estão criados. Agora eu vou criar uma nova camada, então vem aqui nesse botão nova camada. E aqui eu vou digitar o que eu quero para esse botão. Então eu pego a ferramenta texto, observe, pego a ferramenta texto, venho aqui, clico na região que eu quero escrever e vou digitar iniciar. Seleciono esse texto, posiciono ele no local adequado, tá? Pode usar a setinha do teclado também para posicionar com mais detalhes e você pode definir a cor desse texto. Lembrando que aqui na caixa de propriedades você pode alterar a fonte que você deseja, basta selecionar a fonte aqui. E você pode determinar se ele vai estar em itálico, regular. Então vamos colocar aqui ele regular. E o tamanho também, pessoal. Aqui tem o tamanho dele. Vou reduzir para 28. Aqui. Então pronto. Terminamos o nosso botão. E aí vamos voltar aqui para a cena 1. Observe que nós estamos editando o botão iniciar. Eu vou voltar para a cena 1. Aqui na cena 1 está criado o botão. Ele já está na tela de desenho. Agora, se a gente executar o filme, eu vou pressionar a tecla Ctrl Enter. Observe. Se eu posicionar o mouse sobre o botão, olha o que acontece. Ele muda de cor e aumenta o tamanho, que foi o que fizemos lá no estágio sobre. Se eu pressionar o botão, ele muda de cor novamente, que foi aquele estágio pressionado. Então todo botão tem 3 estágios. Enquanto o mouse não está sobre ele, enquanto o mouse é posicionado sobre ele e quando se pressiona o botão esquerdo do mouse. Tudo bem? Observe que se eu clicar no botão não acontece nada, isso porque nós não programamos ele ainda. Então vamos fechar nossa animação. Para programar, todo código criado em Flash deve ficar em uma camada, para deixar isso organizado. Então nós vamos criar aqui uma nova camada e vou dar o nome para essa camada de ações, que é onde estarão todas as ações que nós vamos executar na nossa animação. Então aqui no quadro 1, o que eu quero, pessoal? Que quando a animação se inicia, eu não quero que o sol vá até na parte superior do desenho. Então eu quero que a animação somente inicie quando o usuário clicar no botão iniciar. Então aqui no quadro 1, tá? No quadro 1 da camada ações,
clico com o botão direito sobre ele e escolho Ações. Ao fazer isso, pessoal, ele mostra o nosso editor de código do Flash, onde você vai inserir sua programação. Então, para que a animação inicie parada, você vai digitar o código STOP, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Todo final de código no Flash, você precisa utilizar o ponto e vírgula para encerrar a linha de código. Lembrando que a linguagem de programação utilizada no Flash, observem aqui, é o ActionScript 3.0. Tudo bem? Quem for utilizar o Giotto, vetor em Giotto, que é o software alternativo gratuito, equivalente ao Flash, ele trabalha apenas com o ActionScript 2.0. No nosso caso, nós vamos trabalhar com 3.0. Então, eu coloquei o comando stop para quando a animação iniciar, ela vai se iniciar parada. Então, vamos pressionar a tecla Ctrl Enter para iniciar o filme. Agora, vocês observem que o sol não inicia, ou seja, a nossa animação está parada no quadro 1. Nós executamos o comando stop para que ela fique parada no quadro 1. E agora, como que a gente faz para programar esse botão iniciar? Então, eu vou vir aqui embaixo, pressiono Enter, e vou digitar. Qual o nome do nosso botão mesmo? Então, você digita o nome do botão, BT iniciar, ponto. Esse ponto serve para você definir se você quer efetuar alguma modificação nas propriedades ou nos eventos do botão iniciar. Nesse caso, o que eu vou fazer é adicionar um novo evento. Então, eu vou utilizar este código. add event listener. Esse código, pessoal, adiciona um evento ao botão iniciar. Qual evento? Eu vou digitar o evento mouse event. Essa classe mouse event, eu posso programar tanto clique duplo, quanto apenas um clique, quanto clique arraste do botão. Então, nesse caso aqui, eu vou dizer que eu quero programar o clique, ou seja, quando o usuário clicar sobre o botão iniciar. O que vai acontecer quando o usuário clicar? Ele vai executar uma função que eu ainda vou criar. Essa função chama-se avançar. Então, pessoal, observem, lembre-se de que o Flash é case sensitive, ou seja, ele faz diferença entre letra maiúscula e minúscula. Então, vamos entender essa linha de código aqui, ó. Botão iniciar é o objeto que eu quero modificar. O que eu quero fazer com esse objeto? Eu quero adicionar um evento nele, tá? Que evento? Um evento relacionado ao mouse. Então, mouse event. Qual deles? O clique. Ou seja, quando o usuário clicar sobre o botão iniciar, o que ele vai fazer? Ele vai executar uma função que eu ainda não criei, chamado avançar. Agora eu venho aqui embaixo e crio essa função. Function avançar, abre parênteses. Aqui eu vou criar uma variável chamada EVT e eu vou definir que essa variável EVT está relacionada a este evento aqui. Então, está relacionado a um evento do objeto BT iniciar. Tudo bem? Agora, eu inicio a minha função. Eu sempre que eu crio uma função, pessoal, eu tenho que colocar function, o nome da função, e o evento ao qual ela está relacionada. Nesse caso, a variável EVT, poderia ser a variável A, poderia ser a variável E, você que define o nome do seu evento. Tudo bem? E aqui você sempre coloca abre chave e fecha chave. É dentro desse intervalo que você vai pôr seu código. No nosso caso, o que eu quero fazer? Eu quero executar este código aqui, ó. Go to and play 1. Isso significa o seguinte, pessoal, eu estou falando para o Flash, ó, vai para go to e dá um play. Então, vai para um determinado quadro
e dá um play, executa a animação. Qual quadro eu quero que ele vá? Para o quadro 1. Se você quisesse que ele fosse para o quadro 20, bastaria colocar 20 aqui. No nosso caso, eu quero o quadro 1. Então, pessoal, terminamos a nossa programação. Lembre-se que ela está aqui na camada Ações e está aqui no quadro 1. Tudo bem? Então, eu venho aqui, vou fechar esse editor de código do Flash. Vou clicar sobre o botão fechar. Lembrando, toda vez que você quiser ver essa ação, observem que ele coloca um azinho. Todo quadro que tem algum código inserido possui esse azinho aqui indicando que é um código lá. Então pressiona o botão direito nele, ações, ele mostra o editor e aí você consegue visualizar o que foi programado ali. Tudo bem? Vou fechar aqui o editor e novamente vou testar a animação. Então pressiona a tecla Ctrl Enter. E aí a animação está parada, não se iniciou. Vamos ver o que acontece quando eu clico sobre o botão iniciar? Então vou lá, clico sobre o botão iniciar. Aí a animação vai ser iniciada. Novamente, ó, clico sobre o botão iniciar e aí ela se inicia. Porém, pessoal, o que acontece? Quando ele chega no quadro 60, ele retorna para o quadro 1. E retornando para o quadro 1, ele encontra a instrução stop e ele vai parar. O que eu quero que aconteça? Que quando o Sol se movimente e chegue no quadro 60, eu quero que ele pare. Como nós vamos fazer isso? Vamos fechar. Vem aqui no quadro 60, botão direito, inserir quadro-chave em branco. Aqui ele ficou em branco, tá? O que eu quero fazer aqui no quadro 60? Eu vou inserir uma ação. Então, eu venho aqui, botão direito, ações. Que ação que eu vou colocar? A mesma ação que eu coloquei lá no início, a ação stop. Stop, abre e fecha parênteses, ponto e vírgula. Ou seja, quando a animação chegar aqui, ela vai parar. Vamos executar novamente, pressiona Ctrl Enter. Está parada por causa do stop inicial. Quando eu clico no botão iniciar, ele executa a função avançar que faz o Sol se mover, ou seja, percorre do quadro 1 até o quadro 60. Chegando no quadro 60, ele encontrou a instrução stop, onde ele para. Novamente eu posso clicar sobre o botão iniciar, clico mais uma vez para que ele percorra todos os quadros da minha timeline aqui. Muito bem, pessoal, então nós geramos aqui o arquivo. Aqui, pessoal, nosso arquivo Sol está gerado, tá? Ele está aqui. Porém, o HTML ainda não está pronto. Nós temos que gerar o código HTML para que você possa colocar em sua página web. Como você faz? Aqui no Flash, você vai no menu Arquivo e escolha a opção Publicar. Clique em Publicar. O que ele faz? Vamos retornar aqui para a nossa pasta. Observe que agora nós temos o arquivo SWF e o HTML. Aí, pessoal, se você editar esse HTML aqui, ó, vou editar com Notepad++. Observem que o código relacionado que coloca o seu SWF na sua página é este aqui, ó. Bom, Object, e aqui ele tem as definições que inserem o SWF na sua página HTML. Então, se você quer inserir na sua página HTML o arquivo sol.swf, você deve copiar esse código aqui e colocar na região que você deseja, copia e cola no seu HTML, na sua página. Então, para gerar esse código, basta ir no menu Arquivo e Publicar. Quando você faz isso, o que ele faz é gerar um HTML e aí você pode rodar esse HTML em qualquer navegador. Vou rodar ele aqui no Firefox para você ver o que acontece. Ele está executando o arquivo sol.html e nesse arquivo nós temos o seu HTML normal,
mais o SWF que você acabou de criar. Então, observem que no navegador ele funciona exatamente como nós definimos. Então, pessoal, depois de gerar o SWF para publicar, basta vir no menu Arquivo e escolher a opção Publicar. Muito bem, espero que vocês tenham gostado. Agora vocês podem ir no Flash e treinar esses conceitos que foram demonstrados aqui para vocês. Até a próxima e bom curso para vocês.